Fala, torcida do Palmeiras. Que partido espetacular a gente viu hoje, hein? Palmeiras 5, um verdadeiro show dentro de campo. E eu sei, a temporada acabou de começar, mas não tem como não se empolgar com esse desempenho. O Vitória não foi exatamente o adversário mais difícil, mas o que chamou a atenção foi a evolução do time em comparação com a temporada passada. Lembram do jogo em casa contra o Vitória do ano passado? Aquele empate que nos deixou sem liderança e mostrou uma queda de nível do futebol do Verdão. Hoje, a história foi totalmente diferente. O Palmeiras passou o carro, mostrando que a equipe está mais consistente, mais confiante e mais organizada em campo. O que mais impressionou nesse jogo foi a forma como o time se movimentou, trocou passes e se impôs. Tivemos jogadas pelo centro, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e o Palmeiras conseguiu usar muito bem a bola aérea. Foi incrível ver o Murilo voltando a marcar depois de tanto tempo, e ainda tivemos o gol do Gustavo Gomes. Mas o destaque mesmo vai para o André, que deu 3 assistências e comandou a bola parada com maestria. A jogada que resultou no terceiro gol, então, foi quase uma obra de arte. O André deu aquela letra, e o Piquerez apareceu brilhando, quase marcando um gol no segundo tempo e ainda dando uma assistência. Outro ponto que vale destacar foi a atuação de Marinho Freitas, que mostrou por que é tão importante ter jogadores que cobram, reclamam, falam com o árbitro e ajudam a equipe a manter o controle do jogo. O Palmeiras, que normalmente é muito quieto e disciplinado, conseguiu se impor, colocar a bola no chão e explorar os espaços de forma eficiente. E olha que isso se refletiu nos gols do Alan, um verdadeiro diferencial do time. Que golaço ele marcou! Quando o Palmeiras tem espaço, é um time capaz de incomodar qualquer equipe do Brasil. O problema só aparece quando o adversário fecha o bloqueio e dificulta a criação, mas hoje não foi o caso. O time também se destacou nas movimentações e na aproximação entre os jogadores. Cada triangulação, cada troca de passes curta criava novas oportunidades. A jogada do Alan foi exemplar nesse sentido, mostrando que quando os jogadores recebem a bola no momento certo e têm liberdade para se movimentar, as individualidades aparecem e o coletivo cresce ainda mais. Além disso, Kelvin se mostrou participativo, contribuindo pelas laterais e mantendo a fluidez do ataque. Tudo isso se combinou para que o Palmeiras apresentasse o tipo de futebol que todos querem ver, rápido, objetivo e eficiente. É claro que precisamos lembrar que o Vitória não está no mesmo nível do Palmeiras, mas mesmo assim, a equipe mostrou um desempenho coletivo e individual de altíssimo nível. Carlos Miguel teve uma saída de gol arriscada, mas Kelvin salvou e manteve a equipe segura. Quando o coletivo funciona, o Palmeiras consegue fazer o que fez hoje, criar oportunidades, abrir espaços, girar o jogo e permitir que jogadores como Alan, Piquerez e André brilhem. É exatamente esse equilíbrio entre coletivo e individualidade que diferencia os grandes times. E falando em individualidades, o Alan merece receber mais bolas durante os jogos. Ele é um jogador que realmente faz diferença, e se mantiver esse nível, é capaz de transformar qualquer partida. Já comentei que ele pode ser vendido após a Copa do Mundo, mas enquanto estiver no Verdão, é um talento que precisa ser valorizado e explorado. O Flaco também teve destaque, saindo para receber a bola e participando das jogadas de ataque com inteligência. O Palmeiras sobrou em campo, conseguiu mostrar domínio e controlar o ritmo da partida, mesmo permitindo alguns momentos de perigo que foram rapidamente corrigidos. Até os jogadores que entraram no final, como Sosa, mostraram personalidade. Ele marcou o 5º gol e provou que, mesmo nas substituições, é preciso manter a intensidade e a concentração. O time acelerou quando necessário e aproveitou cada oportunidade de criar jogadas. Essa consistência e entrega mostram que o Palmeiras está pronto para enfrentar desafios maiores, especialmente nos próximos jogos do Brasileirão, onde cada detalhe pode fazer diferença. Agora, precisamos falar sobre algumas movimentações fora de campo, que também têm chamado a atenção. John Arias, por exemplo, recusou uma oferta do Flamengo, mostrando sua identificação com o Fluminense. Ele tem declarado várias vezes seu amor pelo clube carioca e deixou claro que, se algum dia voltar ao Brasil, será para jogar pelo Fluminense. O Palmeiras, por outro lado, fez sua proposta, que ainda está em análise, mas o jogador mantém seu posicionamento firme.
É interessante acompanhar como essas negociações se desenrolam, porque mostram que, além do talento, a decisão envolve coração e planejamento estratégico dos clubes. Sobre Danilo, o Palmeiras também se movimentou. A equipe fez uma proposta inicial ao Botafogo para adquirir parte do passe do jogador, que vem de uma grande atuação marcando 2 gols na última partida contra o Grêmio. O Botafogo, por sua vez, estipulou um valor maior, e a negociação deve seguir nos próximos dias, mas é evidente que o Verdão está atento aos reforços que podem agregar qualidade e competitividade ao elenco. Enquanto isso, Nino permanece no Zenit até o meio do ano europeu. O Fluminense também tenta repatriá-lo, mas por enquanto, o jogador segue no clube europeu. Essas movimentações mostram como o mercado brasileiro ainda tem muito impacto e que as decisões fora de campo são tão importantes quanto as partidas dentro dele. O que fica claro é que, após essa grande vitória sobre o Vitória, o Palmeiras mostrou evolução, padrão de jogo consistente e capacidade de criar oportunidades. Jogadores como Alan, André, Piquerez e Kelvin se destacaram, enquanto o coletivo brilhou em cada triangulação, toque curto e movimentação. É o tipo de futebol que anima a torcida, que dá confiança para os próximos desafios e mostra que o time tem tudo para buscar resultados expressivos nesta temporada. Agora, falando mais sobre o que a gente viu em campo, não dá para não destacar a consistência defensiva do Palmeiras. O time conseguiu se reorganizar rapidamente a cada ataque do Vitória, mostrando que a marcação não se limita apenas aos zagueiros. Marinho Freitas mais uma vez fez um trabalho excelente, cobrando, orientando e ajudando a equipe a manter o controle do jogo. Essa liderança dentro de campo é fundamental para que o time consiga impor seu ritmo, principalmente em jogos em que o adversário tenta pressionar. O Palmeiras mostrou que, quando consegue se organizar e manter a posse de bola, é praticamente imbatível. Outro ponto que chama atenção é a evolução do meio de campo. O Palmeiras soube aproveitar muito bem as movimentações de André, Alan e Flaco, combinando passes curtos, triangulações e infiltrações que abriram o espaço necessário para finalizações e jogadas de gol. Cada passe foi calculado, cada movimentação pensada, e isso reflete na qualidade das finalizações. Alan, mais uma vez, mostrou por que é considerado uma das peças mais importantes do time, presença diária, visão de jogo e qualidade técnica que fazem diferença. Ele foi determinante para criar desequilíbrios na defesa do Vitória e abriu o caminho para os gols que vieram depois. O ataque do Palmeiras funcionou de forma quase perfeita. Kelvin, Piquerez e Flaco tiveram liberdade para explorar os lados do campo e criar alternativas de jogo, o que dificultou qualquer tentativa de bloqueio por parte do Vitória. A troca constante de passes e a movimentação inteligente do time tornaram o jogo previsível apenas para quem não acompanhou. Cada ataque parecia ter finalização garantida, e a coordenação entre os setores do time ficou clara. O Palmeiras não só atacou com eficiência, mas também conseguiu manter a bola longe do seu próprio gol, mostrando equilíbrio entre defesa e ataque, algo que faz muita diferença no Campeonato Brasileiro. No setor defensivo, além do destaque individual de Carlos Miguel e Murilo, o time mostrou coletivamente a importância de se manter compacto. Quando houve qualquer brecha, o Palmeiras rapidamente ajustou a marcação, não permitindo que o Vitória tivesse chances claras de gol. Isso demonstra que, mesmo com a vitória ampla, o time conseguiu trabalhar de forma coletiva, mantendo disciplina e atenção. A consistência defensiva combinada com a qualidade ofensiva criou um Palmeiras difícil de ser parado, e esse é um ponto que precisa ser observado para os próximos jogos, especialmente contra times mais fortes e que sabem explorar erros. Falando agora sobre as jogadas de bola parada, a participação de André foi decisiva. Não é apenas a execução das cobranças, mas a leitura do momento certo para cada passe ou lançamento. A capacidade de transformar situações estáticas em oportunidades de gol é uma característica que diferencia equipes bem preparadas de equipes medianas. Hoje, essas jogadas contribuíram para 3 gols, e a forma como ele conseguiu envolver os companheiros de equipe na construção do ataque demonstra maturidade tática. O Palmeiras está conseguindo equilibrar criatividade e objetividade, algo que deve ser explorado nas próximas partidas. Além disso, a pressão e a postura em campo mostraram um Palmeiras que não se intimida. Marinho Freitas, André e Alan mostraram personalidade,
cobrando arbitragem e orientando os companheiros quando necessário. Essa postura é fundamental para criar um ambiente de confiança, onde todos se sentem responsáveis pelo resultado. Não é apenas talento, é a atitude dentro de campo que faz a diferença em jogos decisivos, e o Palmeiras conseguiu mostrar isso claramente. O time não se acomodou, não relaxou, e isso se refletiu na forma como os gols continuaram surgindo até o final da partida. Falando um pouco sobre as negociações recentes, é interessante notar como jogadores como John Ares e Danilo têm movimentado o mercado e influenciado expectativas. John Ares deixou claro que não pretende jogar pelo Flamengo, mostrando fidelidade ao Fluminense. Mesmo assim, o Palmeiras fez sua proposta, e a negociação deve seguir, respeitando a decisão do jogador e os interesses dos clubes envolvidos. Danilo, por outro lado, vem se destacando pelo desempenho recente, com gols importantes, e o Palmeiras já apresentou oferta ao Botafogo. Essas movimentações mostram a importância de manter o elenco competitivo e preparado, e ao mesmo tempo como o planejamento estratégico do clube precisa se alinhar com as oportunidades de mercado. Voltando ao futebol em campo, a atuação de Piquerez merece destaque. Ele quase marcou um gol, deu assistência e se movimentou o tempo todo, mostrando que o time não depende de um único jogador para criar oportunidades. A troca constante de passes, os movimentos pelos lados e as infiltrações pelo centro foram fundamentais para manter o Vitória acuado e para que o Palmeiras pudesse explorar os espaços disponíveis. O coletivo funcionando dessa forma permite que as individualidades apareçam no momento certo, sem depender de milagres individuais para vencer partidas. Outro ponto que merece ser comentado é como o Palmeiras soube lidar com os momentos de relaxamento durante a partida. Mesmo depois de abrir vantagem, o time continuou atento e conseguiu acelerar novamente quando necessário, mostrando maturidade e controle emocional. Isso é fundamental em jogos longos, onde a concentração pode cair e o adversário tentar aproveitar qualquer brecha. Hoje, a equipe mostrou equilíbrio entre intensidade e paciência, e isso contribuiu diretamente para o resultado expressivo de 5-0. Não dá para deixar de mencionar o impacto de jogadores como Alan e André, que conseguem transformar jogadas simples em momentos decisivos. A qualidade técnica, aliada à inteligência tática e à capacidade de se movimentar sem a bola, é o que permite ao Palmeiras criar oportunidades mesmo quando o adversário tenta fechar os espaços. A combinação entre criatividade, força coletiva e disciplina defensiva é o que torna o time uma das equipes mais competitivas do país neste início de temporada. E, claro, a vitória não só devolve confiança ao elenco como também dá um recado importante para os próximos jogos. O Palmeiras mostrou que, mesmo com uma temporada iniciando agora, o time tem potencial para apresentar um futebol consistente, ofensivo e envolvente. A equipe conseguiu aproveitar ao máximo suas individualidades sem perder o coletivo, mantendo um padrão de jogo que agrada e empolga a torcida. Por fim, mesmo com todos os elogios, é importante lembrar que a temporada é longa, e o Palmeiras ainda terá desafios maiores pela frente. Mas se continuar jogando com essa intensidade, com movimentações inteligentes, toque de bola preciso e organização defensiva, o time tem tudo para se manter entre os principais concorrentes do Brasileirão. A entrega dos jogadores, a postura em campo e a qualidade nas finalizações são sinais claros de que o Verdão está pronto para enfrentar qualquer adversário, mantendo a regularidade e o nível técnico elevado que a torcida tanto deseja. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. No que já é considerado um dos movimentos mais audaciosos do futebol brasileiro nos últimos anos, o Palmeiras parece estar disposto a abalar o mercado nacional. Fontes próximas à diretoria indicam que Leila Pereira, presidente do clube, decidiu abrir os cofres e colocar em prática um plano ambicioso para reforçar o ataque alviverde. O alvo? Caio Jorge, jovem atacante que vem sendo monitorado por gigantes europeus e que há meses desperta interesse no cenário sul-americano. Segundo os rumores que circulam nos bastidores, o valor da negociação impressiona. Cerca de 143 milhões de reais estariam sendo discutidos para trazer o jogador para o Allianz Parque. Caso se confirme, seria não apenas a contratação mais cara da história do clube, mas também um sinal claro de que o Palmeiras pretende competir de igual para igual com os grandes clubes europeus que vêm observando o craque. A diretoria, até agora,
mantém silêncio oficial, mas fontes internas afirmam que a operação está avançada e que apenas detalhes burocráticos e a assinatura do contrato separariam Caio Jorge de vestir a camisa verde e branca. A especulação já provoca reações apaixonadas da torcida, que não esconde o entusiasmo com a possibilidade de ver um dos atacantes mais promissores do país no elenco. Há quem acredite que a chegada de Caio Jorge pode mudar a dinâmica ofensiva do time, dando ao treinador novas opções táticas e elevando o nível de competição interna entre os jogadores. Analistas de mercado, por sua vez, destacam que o investimento milionário representa um risco calculado. Se o jovem atacante se adaptar rapidamente, o Palmeiras poderá transformar a contratação em uma verdadeira joia valorizada, com retorno esportivo e financeiro. Nos bastidores, comenta-se que Leila Pereira está determinada a montar um elenco capaz de rivalizar com qualquer time da América do Sul e, quem sabe, se projetar ainda mais no cenário europeu. O nome de Caio Jorge surge como peça central dessa estratégia, mas a expectativa é de que o clube continue atento a oportunidades de mercado para reforçar outras posições. Entre especulações e ansiedade, o que se percebe é que a torcida palmeirense já começou a imaginar o impacto que um atacante desse porte poderia ter em clássicos, Libertadores e no Brasileirão, enquanto o clube se movimenta nos bastidores para fechar o negócio. Se a negociação se concretizar, o Palmeiras não só reforçará seu ataque, mas também enviará uma mensagem clara aos rivais. No futebol brasileiro, a ambição financeira e esportiva do clube não conhece limites. Até lá, resta acompanhar os rumores e aguardar os próximos capítulos desse que promete ser um dos transferências mais comentadas do país. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!